Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de abril de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2255. Ele tem 5 páginas, 47 logias, 23 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 19 máximas. O tema é parafissura consciencial. A especialidade é a parapatologia. Definição. A parafissura consciencial é o desarranjo ou desordem de natureza anticosmoética na estrutura do micro-universo da consciência imatura, fixada por autodesorganização, desleixo e inexperiência, exigindo reparo, reciclagem intraconsciencial e reequilíbrio pessoal ante as prioridades da evolução consciente. O mapeamento das fissuras conscienciais, as fissuras mínimas acumuladas, as fissuras intraconscienciais, a fissura tabagista, a fissura de caráter, a interassedialidade planetária enraizada em parafissuras conscienciais, a antipolicarmalidade, a ausência da sinalética energética parapsíquica pessoal, a ancoragem anacrônica do próprio passado doentio, as paramimeses de condições parapatológicas, as ambições mundanas obnubilando as parapercepções quanto às realidades extrafísicas, o megatrafar fixado e manifesto em qualquer dimensão de manifestação consciencial. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos absurdo cosmoético, consciência podálica, crescendo das autossuperações, erro crônico, lacuna da formação cultural. Frase enfática. Toda desordem de natureza anticosmoética na estrutura do micro-universo da consciência imatura exige reparo e reciclagem intraconsciencial ante as prioridades da evolução. Você ainda mantém autoconscientemente alguma fissura intraconsciencial? Por qual razão? Agora, a mega análise aqui, junto com João Paulo, são 20 itens. Desordem, vício, fenda, brecha, paralacuna, imaturidade, lapsopensenidade, patopensenidade, instabilidade, incoerência, megatrafar, autoassédio, autocrítica, conscienciometrologia, cosmoeticologia, cronoevoluciologia, parapatologia, intencionologia, autodiscernimentologia e autossuperaciologia. Agora, o verbete aqui do dicionário, hoje, é autorresumologia. Eu chamo a atenção para a pessoa ver aí a interdisciplinologia com 10 áreas científicas para o estudo do processo, do resumo e da síntese. Agora, questionamentos aqui. Proex é a mesma coisa que verdadeira vontade, que se estuda em grupos magísticos mais sérios? Não. Verdadeira vontade é outra coisa. Proex é programação existencial. Na conscienciologia existe algo ligado ao estudo sagrado, anjo guardião? Não. Nós consideramos estudo besteira de iniciação ultrapassado há séculos. E, por último, o senhor conhece alguma coisa a respeito do Alain Moore? Não. Sou totalmente ignorante a respeito. Não sei. Sabe? Quando fiz o curso complementar, um dos epicons falou sobre doação de objetos. Foi dado o exemplo que o tênis não é objeto legal para se doar, pois fica em nosso planto chakra. Se a doação de um tênis pode causar problema, o que será da pessoa que é doadora de órgão? Apesar de ser um ato que salva vidas, tem alguma contraindicação? Não. Esse processo de passar energia para o outro, se a pessoa tem boa assistência, nada disso faz mal. A gente deve doar tudo quanto é objeto, órgãos, tudo que a pessoa tem. Sempre é bom para ajudar aquele que precisa. Se as pessoas precisam, está tudo certo. Agora, os amparadores tiram
Os negócios que são ruins, eles melhoram, ajudam. Se a pessoa tem assistência, aquilo vai já, vamos dizer, desimpedido. Esse negócio de tênis e planta chakra é bobagem, isso aí está exagerado. Há algum tipo de forte assedialidade que perpassa as pessoas da minha empresa. Se me desvinculo dele, sinto que imediatamente passa para outra pessoa. As pessoas não dormem, têm pesadelos e depois cometem erros crassos, têm lapsos de memória. Penso que estou assediada, que fazem macumba para mim. Imediatamente ouço nos para-ouvidos. Não é macumba, não é assédio, é bruxaria. Qual a diferença? Pode assim fazer tanto mal? Olha, se você tiver fraca e achar que o negócio faz mal, vai fazer mal para você. É um processo de autossugestão, hipnose. Não vai no bico disso, não. Faz o estado vibracional e dê uma banana para esse povo todo. Faço parte da Conscienciologia há 2 anos. Fiz vários cursos, ProEx, CIP, CP1, Assistenciologia, entre outros, até Consciência Terapia. Sempre na esperança e expectativa de alguma mudança para melhor da minha vida. Mas até agora eu não obtive o resultado desejado. Gostaria da sua ajuda para saber o que devo fazer e como fazer para melhorar a minha vida, principalmente o lado profissional e financeiro. Olha, tudo é o problema, a pessoa que tem que mudar em primeiro lugar. Pense positivo na situação e vá procurar o problema. Arranja, por exemplo, aí o seu currículo, passa no ambiente, vê o que é que vai dar e mostra a sua personalidade por aí. Hoje tem muita gente que está procurando emprego e tem problema. Precisa da pessoa ter pensamento positivo e insistir. Encontrei com minha dupla evolutiva de ProEx, mas não aconteceu o que esperava. Segundo o amparador, não estávamos prontos, porém, o mesmo me pede para esperar, dizendo que será próximo. Não aguento mais, pois já estão me chamando de homossexual devido ao heterassédio. O que faço? Espero, me masturbo para aliviar essa condição? Sim, faz o que você quiser. Mas agora o problema todo é o seguinte, crie um ambiente positivo, receptivo para isso. Uma das pessoas quer emprego, esse aqui que é uma dupla, e por aí vai, tem que se preparar. Agora, pensamento positivo, sempre ajuda. Fatologia, página 16, primeira linha. Poderia explicar como realizar um mapeamento das fissuras conscienciais? Olha, se você ainda não sabe nada, pega o conscienciograma e vê as fissuras que você tem a respeito da metade da primeira página de cada folha de avaliação. Cada folha dessa tem 2 páginas. A primeira página da folha de avaliação é que é importante. Às vezes as primeiras, geralmente são 10 itens de cada uma delas. Na Estrangeirismologia, página 16, poderia nos explicar o Iberwindow e também o Kaizen. Isso aqui é o processo nosso do problema daquilo que a pessoa falta para ela, né? O que é preciso de pegar dentro do processo da ideia. Agora, o processo nosso do Kaizen também é mais ou menos a mesma coisa. É o processo da inteligência aplicada naquilo que falta. Mais ou menos a situação é essa. Agora, na fatologia não poderia ser colocada as fissuras da drogadição no lugar da fissura tabagista por ser mais abrangente? Não. Nós colocamos tabaco porque esse pega maior número de pessoas. Na tecnologia, página 17, segunda linha, como funciona a técnica da circularidade aplicada aos desafios evolutivos? E quais são os efeitos das concessões ao relax íntimo na prevenção das fissuras interconscienciais? Olha, a circularidade é o seguinte, a circularidade é uma repetição, é aquilo que vai e volta repetindo para a pessoa enfrentar a evolução. Então, isso é desafio constante. Não adianta você tirar o corpo fora, que daí a pouco eles chegam em cima de você novamente. Aquele desafio vai bater na sua porta. De modo que a gente tem que enfrentar a situação. Se tem, vamos enfrentar isso logo. Agora, fissuras, vamos entender bem. É aquela lacuna, aquilo que falta, é um processo de trafar. A pessoa tem que estudar para ver o que é, para ela sair bem com isso. Agora, gente, nós temos aqui a pacificação íntima, compreenda os conflitos internos e desenvolva a postura da paz.
Mário Oliveira e Ami Belo. Tem uma série de temas principais. Vai ser no dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos. Seria bom vocês verem isso. Vai ser lá no Discernimento, começa às 8h30. Pacificação íntima. Outro aqui é o estado vibracional, instalação e domínio do estado vibracional. É o próprio Mário, de novo, agora com Jarbas Paranhos. Também tem os temas principais. Esse vai ser no dia 1º de maio, lá no Discernimento. Aqui não está falando o horário, mas é só chamar a atenção que é a CIP. Os 2 cursos são da ACIP. Vale a pena ver. São seríssimos. Agora, gente, eu tenho aqui um caso, um jornal lá de Londrina, que é a Folha de Londrina. A Fernanda Borges fez aqui uma reportagem e uma série de pessoas falam aqui sobre o processo da consciência. Então, chama Estudo da Consciência, etc., tal, para uma saúde integral. Ciência ajudou a mãe a superar a morte da filha. Está falando da conscienciologia, consciência-terapia. E fala o que é a conscienciologia, o que é a projeciologia. E aqui fala sobre os cientistas de si mesmos, que somos nós. Então, explica isso tudo aqui, saiu no jornal, no dia 19 de março. E trouxeram aí para mim, que eu não tinha visto. De modo que eu vou dar isso aqui para a nossa turma aí. Está aí para vocês do jornal. E eu agradeço aí a turma toda que falou, etc. Tal. Aí tem várias pessoas, várias que falaram. Então, a gente está agradecendo essa reportagem. A reportagem é muito interessante. Bem feita, uns ângulos que a gente não fala muito. Interessante lá. Folha de Londrina. Você sabe que essa folha aí teve um período que eu ia lá sempre, e às vezes parava a turma, sabe, os redatores, para me ouvir e fazia uma conversa. Agora, depois disso, chegou um espírita lá e falou que não ia atender mais, não iria lá mais se eu aparecesse, se eles dessem. Então, nunca mais me chamaram, eu também nunca mais fui lá. É essa folha. Eu conheci o povo todo, foi. Eu conheci o povo todo lá, porque ele fazia projeção, entende? Um dos redatores lá de dentro. Era gente muito boa, mas agora, você sabe, tudo é um processo do capitalismo selvagem, né? Faz pressão, acaba com tudo. Valdo, mas pode falar. Teoriologia, página 17, a terceira linha, a teoria do hominissocialismo no âmbito da serenologia. A teoria do Homo sapiens sereníssimos? Teoria do hominissocialismo no âmbito da serenologia. Hominissocialismo. Do hominissocialismo no âmbito da serenologia. O hominissocialismo é a hora que todo mundo oferece tudo para todo mundo, tá certo? Isso é o hominissocialismo. É uma distribuição superior ao comunismo. Entre o serenão. E entra aí o serenão na história. Então, veja, é feito pela Tárese, não através de dinheiro ou de bens materiais, mas uma coisa maior. Essa que é a teoria do hominissocialismo. Então, é você levar o socialismo para a serenologia. Essa que é a ideia. Mas lá no nível deles é possível. Agora aqui, por exemplo, Estado Mundial, você teria algum... Estado Mundial está dentro disso, é o caminho, né? Está no caminho, vai encontrar com ele. Agora, inevitavelmente. A outra coisa aqui, na quarta linha da tecnologia, a quarta linha de baixo para cima, sim, a priorização de técnicas... Das técnicas interassistenciais ante as técnicas de competição e emulação social. Pois é, você tem que pôr a assistência antes do processo das concorrências sociais que tem na vida humana. Tem que ajudar os outros, independente da competição comercial, industrial, social, e etc, etc. Então, na competição e emulação social. É o processo da concorrência. A assistência está aí, vamos dizer assim, implícita nisso, é isso? É. Tá, ok. Obrigado. Pode falar. Um pouco essa questão da emulação. O sentido que eu tinha de emulação é de você imitar o outro, né?
E aí o exemplarismo está baseado nisso, na Até um certo emulação. ponto. Mas emulação, quando se fala, é uma espécie de concorrência. As pessoas estão fazendo uma competição. Agora, exemplarismo não tem competição. Tá. Então, a emulação pega mais coisa, porque eu estava até onde eu li, era mais no sentido de ver o outro e tentar fazer igual o outro. Não, é competição. Mas é competição. Emular é competição. Olha lá, está vendo? Não, eu já estudei. Não, mas eu não... Sim, sim. Geralmente eu evito, mas a palavra mais usada Tá. para isso é disputa. Disputa. É emulação. Tudo é um processo de mula, né? Não vamos parar por aí que você já tem ideia. Valdo, na página 17, em tecnologia, você coloca a técnica da observação. Sim. Dentro da ciência convencional tem essa técnica, a própria psicologia utiliza muito isso. Como que é a sua técnica de observação? Minha técnica de observação é levar tudo para a pangrafia. Essa você não esperava, mas é o meu jeito. Uma outra coisa, eu estava estudando isso essa semana. Você está falando um negócio... Deixa eu atender o telefone ali. Então, o que é que significa isso? A hora que a gente fala uma coisa dessa. Você, então, começa a ver a lateralidade de tudo que você pode, mas isso só no início. Depois você entra na multilateralidade. Então, essa multilateralidade, com o tempo, ela tem que ser pensênica, em primeiro lugar. Depois ela vem com aquilo, a concentração, a atenção, a associação de ideias. Por exemplo, a associação de ideias em tese, ela é sempre multilateral, tá certo? Pelo menos dois lados. A dissociação, você fala. Mas agora vem autojuízo crítico. Elaboração, por exemplo, do pensene. Os processos da análise do construto. O problema de ver a originalidade da Nel Verpont. Tudo isso faz parte aí de serviço. Então, mas aí já não seria a reflexão em cima daquilo que foi observado? Quer dizer, já é a elaboração. Não, você tem que fazer concomitante. Concomitante. É simultâneo. É simulcognição. A simulcognição é a pangrafia. Entendeu? Até um certo ponto. Agora, por exemplo, se pudesse exemplificar, você... É o atacadismo, o generalismo, a multifacetação. Entende? Tudo é isso, tudo é a mesma coisa. Então, mas o seu processo, então, de observação dentro disso que você está descrevendo, você entrou num ambiente aqui, tertuliário. Como é que você está funcionando Não, nisso? eu sempre vejo, em primeiro lugar, o processo da energia. Dá? Da energia. Eu olho primeiro o processo de energia, depois que eu vejo o resto. No caso aqui, eu preciso de ver qual é o objetivo. Por que eu estou entrando aqui? Se é um processo que eu vou escrever, a primeira coisa que eu olho é o seguinte, tem luz ou está sem luz? É lógico. E por aí vai, eu vou tirando. Mas a primeira coisa que eu vejo é a energia. No meu caso, eu mantenho a tal maneira o meu processo de energia que se há qualquer interferência, eu detecto na hora. Agora, ó, isso é assim, é constante. Eu sou assim. Isso é constante. Às vezes eu estou escrevendo aí 2 horas, às vezes ali eu mexi no estado vibracional umas 4 vezes. Mas isso é normal, faz parte da minha rotina, entende? Isso é o meu normal. Agora, por isso que minhas coisas são tudo arrumadas. Se eu arrumo o meu pensene, as coisas têm que ser arrumadas de acordo com o pensene, porque senão tem alguma coisa que fica batendo pino. Eu não me sinto bem. Você entendeu? Agora, por isso que eu falo, isso é pior do que o toque, do que o monk, do que qualquer coisa. Mas veja, isso não é patologia. Isso chama-se auto-organização, é disciplina. Agora veja, há um comedimento nisso? Tem, o tempo todo, mas muito bem estruturado, entendeu? Para não passar da conta. Outra coisa, eu não sofro com isso não me perturba, isso não é conflito para mim. Vamos entender bem.
Outra coisa, eu também não crio conflito com os outros, eu fico quieto. Agora é lógico, se eu arrumo as coisas, o outro também arruma, o outro arruma, geralmente eles vão olhar e vão fazer competição, vão ver que a minha está mais arrumada. Sempre foi assim, sempre criou problema. Entendeu? E minhas coisas são tudo mais. Agora, é uniformidade. Eu acho que o mundo deve ser feito assim, né? Tudo a gente tem que seguir a fisiologia da realidade. Função. Como é que as coisas funcionam? Se o negócio estiver fora da função, fica tudo carregado de patologia. Então a gente tem que ver. Ser funcional. Valdo, voltando a esse hominissocialismo, eu posso substituir isso por uma interdoação material, né? É isso. Esse socialismo seria uma... Não é bem assim, não. Não é isso. E também não é maternal, não. Material. Material. Também não é bem assim. Porque o processo entra tudo aí. Não, é uma... O processo, antes de mais nada, é tarístico. É uma hiperassistência. Tarístico. Tarístico. Se entra o processo material, é apenas para embasar a parte tarística. Então, não é bem. Nós não podemos falar que seja material. Não está bem correto. Mas não é que é material, isso aí é coisa só do... Você está ampliando isso só para o intrafísico. A hora que você dá uma coisa carregada de energia, você não está dando só a matéria. Mas O interdoação... meu presente, por exemplo, às vezes vai carregar de energia. Então, eu dou um livro para uma pessoa, aquilo está cheio de energia, aquilo vai funcionar com ela, na mão dela, na bolsa dela, no quarto dela, na biblioteca dela. Tirando o material é uma interdoação. Então, também estou perguntando, né? Não sei. Eu sei. Tá. Mas aí você está se referindo a coisas do intrafísico. Aqui se estende para o extrafísico também. Tudo que você falar comigo, pense junto. Se estou falando intrafísico, pensa no multidimensional. Porque essa doação lá... Isso eu sou fixado. Não adianta querer me combater com isso, que não adianta. Porque a base disso é a Tares, então. A base disso é a prioridade. É você ver que isso é prioritário. E acabou. Eu não quero jamais esquecer a minha paraprocedência. Isso eu era rapazinho, já pensava assim. Minha vida inteira eu estou pensando nisso. Essa interdoação que ele está falando teria que ter um cosmoética junto, porque a doação por si só pode Você ser... não pode avançar o sinal, não pode ir contra o direito das outras pessoas, é tudo baseado nisso. Mas isso ele sabe, ele já está sabendo. Isso está íncito no que ele está falando e no que eu estou falando. Isso aí não é problema. Eu não vejo isso como problema. Não é? Está lá dentro. Na página 17, Aonde? efeitologia, na última linha, o efeito das concessões ao relaxe íntimo na prevenção das fissuras intraconscienciais. Sim. O problema todo é o seguinte: concessões ao relaxe íntimo na prevenção das fissuras. Quais as concessões que você faz ao relaxe íntimo? Quer dizer, como é que você está tranquila com a sua consciência a respeito na prevenção das fissuras? Se você trabalha para prevenir, você está tranquila com isso, você está fazendo o que você pode. É isso que a gente quer dizer, é o efeito. Agora, por exemplo, se você está afobada, ansiosa, tem impulsividade, ansiosismo, devido às fissuras que estão incomodando a você, isso ainda não está bom, você tem que relaxar com as coisas. Se uma pessoa faz até um certo ponto daquilo que ela tem capacidade, que está dentro da competência dela, o gabarito, o perfil dela, ela pode relaxar, ela fica mais tranquila, ela não precisa ficar exasperada com o processo. É isso que a gente quer dizer, tá certo? Agora, o que eu vejo é que ela é das tais que pesquisam muito e estudam, né? Ela pergunta todo dia aqui. Muito diferente de gente que vem aqui e nunca pergunta nada. Ela quer saber. Não tem jeito. Valdo.
Na página 17, o último item lá da neosinapsologia, ele inicia na página 17 e passa para 18. O último item de quê? Da página. O último item da página lá. As neossinapses originais. Criadas na elaboração dos verbetes enciclopédicos? Não, depois. As neossinapses originadas dos debates periódicos. Você pode falar como que esse processo ocorre dentro disso? Não, o problema é o seguinte, cada vez mais que você debate uma coisa, há uma tendência de ampliar aquela noção sobre aquela ideia, ou sobre aquela ideia-chave, a ideia núcleo do debate. Isso aí pode caminhar para o anel Verpont. É isso aí que nós estamos falando. Essa anel Verpont, ela vai desencadear a neossinapse, que é uma coisa nova. Agora, você sabe, se te criar muita neossinapse, a situação dá efeito, né, maior. E chegar a umas coisas melhores, num nível maior. O processo clássico da dialética ajudaria nesse sentido? É um pouco nesse sentido? Dialética ajuda, sempre. Que é aquele Agora, negócio da tese, antítese e depois uma síntese. Sempre ajuda. Todos esses macetes técnicos da ciência, da metodologia da ciência, do debate, ajudam. Agora, nós temos que ver o seguinte, temos que ser práticos. Senão a pessoa fica na retórica, na oratória, entende? Isso aí não é o ideal, isso aí está ultrapassado. Agora, deixa eu perguntar, referente à vida lá do Zazi. Naquela época, fazia-se as discussões no processo da China? Mas era muito primitivo. Né? Era primitivo. Coisa muito assim, primária, em relação com a gente. A própria maiêutica do Sócrates era primitiva, né? Não era bom. Outra coisa, só a ideia do Sócrates de não registrar nada é de uma ignorância que não dá para defender o homem. Você quer defender o Sócrates? Por não publicar nada? Não dá. Mas raciocina. Falar da maêutica. Ele vai defender. A maêutica não, né? Dependendo, ela transcende isso. Você pode usar a maêutica de uma forma mas adequada, geralmente não é lá. Agora, a do Sócrates era quen-quen. Porque ele conduzia aquilo para um determinado ponto. Assim. Manobrava as pessoas. Havia manipulação. Mas eu digo no processo lá dos Eu acho que o Platão está superado. Na China, a questão da China. Está tudo superado. Sim. Se você for olhar, por exemplo, como é que funciona um evoluciólogo, você já vê que esse povo está tudo chega nem superado. perto. Mas eu digo o processo do Confúcio, o Zazi. Foram ótimos naquela época. Até hoje, ainda tem ainda as repercussões e as reverberações, como vocês gostam de falar. Eu já escrevi sobre reverberaciologia, viu? Qualquer hora vem aí. Existem essas coisas. Rodo, aí na página 18, ciclologia, o antepenúltimo ciclo. A passagem para o ciclo evolutivo mental somático, ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição. Qual é a principal técnica para a gente enxergar esses pontos cegos autocognitivos? Eu penso que aí é aquilo que a gente fala aqui sobre a avaliação conscienciométrica. Tem que começar por aí. Então, o conscienciograma, aquilo que eu falei com aquela pergunta que fizeram aí hoje, é pegar o conscienciograma e ver o que é que tem. Agora, os pontos cegos da autocognição é aquilo que a pessoa tem que não é prioritário. Isso, às vezes, fica obnubilando, fica fechando, sabe, a visão da pessoa de um ponto de vista maior. E ela fica com a monovisão muito acanhada. O processo é ver a coisa maior, mais ampla dentro da evolução. Então, o ciclo evolutivo mental somático, ele ocorre após essa eliminação. Agora, o que eu penso é que o curso intermissivo foi muito forte nisso. Segundo lugar, agora, é o processo da conscienciologia, é outro ponto muito forte de manifestação que pode ajudar muita pessoa. É por aí. Agora, nessa questão de ver esses pontos que a pessoa não enxerga,
Tem que fazer os cursos, examinar os processos de energia, de parapsiquismo, de processo de lucidez, aquilo que eu chamo da autolucidez, autolucidologia, a parapercussiência, e ver o que é que falta nisso. Outra coisa séria é o currículo intelectual da pessoa, o intelectual que eu estou falando. Como é o problema da pessoa, por exemplo, do ponto de vista da neurolexicologia? Como é que são os dicionários cerebrais? O que ela faz com isso? O que eu conheço de gente que é ótima em matéria de poliglotismo e que não faz nada, não está no gibi. Vocês também devem conhecer muita gente assim. A pessoa às vezes sabe 5, 6 idiomas. Você nunca viu que ela publicasse uma coisa, pelo menos a favor do poliglotismo, você não vê. Tem gente que não faz nada disso. Ela às vezes usa aquilo para sobreviver, dar aula sobre certo, né, curso de alemão, curso italiano, uma coisa qualquer. Mas... Então, esse processo, o que é? Isso é uma fissura. A pessoa não está dando prioridade daquilo que ela tem. Agora, veja, até um certo ponto, ela tem uma aquisição nobre, no entanto, ela é ociosa com a aplicação dessa aquisição. É isso que eu estou chamando a atenção. Muitos pontos cegos são assim. Não tem lógica? Então, nós temos que caminhar para isso, tem que acabar com isso. Por que quem fez o curso intermissivo não tem retrocognição do curso? Significa que foi reprovado? Não. Significa que a memória da pessoa não é muito boa. Por que o livro Obras Postas de Allan Kardec não está incluído na leitura da doutrina espírita? Não, isso depende do lugar, não é bem assim, não. Tem lugar que eles colocam. Não é assim, não. É que eles fizeram isso aí, o Obras Postas, foi uma chega, né? Fez depois, mas tem coisa que eles põem junto. Quando uma consciência sofre uma mutilação do mental soma numa existência, como se processa a recomposição, visto que o corpo do discernimento está comprometido? Usando, vivenciando, existindo e fazendo assistência. É assim que a pessoa recupera. O senhor é a favor de ainda existir velório? Não. Se pudesse, eu acabaria com isso há milhões de anos. Isso desde a década de 40. Que lá em Uberaba nós tínhamos lá o culto do processo do enterro, né, que era diferente. Em vez de você mandar flores, você dava um dinheiro e assinava numa coisa. Então, juntava aquele dinheiro todo e comprava alguma coisa que aquela pessoa gostava de fazer assistência e dava para aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa gostava de criança. Então, ele juntava o dinheiro todo do velório, comprava um monte de coisa e levava para um educandário infantil, e dava para o educandário, em favor daquela pessoa que morreu. Isso, então, que é o culto, sabe, funerário, muito sério. Agora, o povo espírita participava disso, os maçons participavam disso, muita gente participava. Então, velório... Outra coisa, eu sou favorável à cremação, né? Tem que lembrar disso. E à doação de órgãos. Foi correto a Inglaterra declarar uma guerra para remover o exército argentino das Malvinas? O que o senhor faria se estivesse no lugar do primeiro-ministro inglês, se falhasse todas as opções diplomáticas? Não, aquilo ali, eles foram defender o negócio dos Kelters, que moravam lá. A Argentina quis fazer aquilo porque o maior erro deles foi que aquele cara, que era o ditador da Argentina, pensou que a Inglaterra não ia reagir, porque quem estava dirigindo lá era uma mulher. Ele não dava valor para a mulher. Então ele falou, ele não vai reagir, porque é uma mulher que está dirigindo a Inglaterra, eles estão no lugar. E, no entanto, a dama de ferro, que era chamada, ele não entendeu nada. Por isso, foi uma derrota fragorosa. É tanto que eles não se prepararam nada para a guerra, por tudo de qualquer maneira. Tem 2 livros de argentino falando sobre o fracasso dessa guerra das Malvinas, que eu nem quis ler, porque me dá pena, né? É muita bobagem, que tem tudo baseado em fatos. São 2 livros. O Galtieri, que era o ditador da época,
Ele tentou fazer aquilo porque ele já está... A Não, o ditadura problema estava dele é que ele desgastada. achou que a Inglaterra não ia reagir porque era uma Ele mulher que também está achava que dirigindo a não ia Inglaterra. reagir, mas... E outra coisa, ela tinha, a dona lá, a Thatcher, tinha interesse, que parece que o marido dela tinha interesse nas Malvinas, com os Kelpers. Ainda tem isso. Não, Eles não viram nada, povo bobo, né? Tem um Avançaram. interesse Agora, por histórico exemplo, lá. isso aí que estão falando, isso tudo é besteira. Por exemplo, eles falam assim, quer ver? Tem que ser a Malvina da Argentina porque está junto. A Inglaterra não tem nada que está lá naquele fim de mundo. Então, a Inglaterra responde com a lógica terrível de diplomacia política internacional. Se fosse assim, os Estados Unidos têm que devolver o Alasca. A Rússia não sei o que quer, tem que devolver, o outro tem que devolver não sei o quê, porque está cheio de ilhas separadas por aí que é do outro país. Professor. Eles têm razão. O que vai fazer com eles? Eles têm razão. Agora, o problema da Argentina, e essa presidente está fazendo essa força toda, devido ao petróleo. A briga é do petróleo. Antes, não. Outra coisa, vocês sabem que na década de, eu acho que foi de 70, 90, depois vários lugares, que eles estavam entrando num contrato para ficar, eu acho que 99 anos depois, cederia para a Argentina. Depois voltaram tudo, veio esse ditador e quis invadir lá. Maior loucura. Boboca. Professor. Agora, olha, Professor. os argentinos, esses generais argentinos, eram da cabeça menor que teve já na América Latina. Professor, a questão da ditadura argentina, ok, Galtieri estava perdendo toda a fama. Mas essa coisa da Inglaterra, que já foi dona de todo mundo, né? O sol nunca se põe, o sol nunca se ponha nos territórios. Começando a fazer um contrato, eles foram em cima. O senhor não acha estranho essa não acho terra nada. ainda pertencer Esse negócio é muito difícil da gente à estar Inglaterra, defendendo a como Argentina. né? Eu já estudei isso demais. Vou passar Não para um dá. argentino, tá? Não dá para defender. Tem muita bobagem atrás disso. Muita besteira. Eles queriam devolver os negócios, tiveram mesa, pararam com tudo depois. E o problema foi da Argentina, não foi da Inglaterra. Professor, aqui, professor. Dentro dessas fissuras, a gente entende que a maioria da quebra de diplomacia entre um país e um outro, uma nação a outra, é envolvendo o petróleo, ou grandes interesses de conquista e terras. Mas eu quero só dar uma opinião, muito mais séria ainda do que isso tudo aqui. Não adianta nada essa discussão, por um motivo muito sério. Os caras que estão morando lá, que são os Kelpers, não querem nada com a Argentina. Então acabou. Faz parte de Para que uma vai linhagem, perder uma tempo com família. isso? E na A página Argentina, o que devia de fazer? Era conquistar os Kelpers. Pelo contrário, eles só dão conta. Bom. Falta Até cabeça de- por todo lado. Então, isso aí, eu não vejo solução nenhuma à vista. Valdo, Não, a Pode terra tirar não o é da cavalo da Argentina. chuva. E na Valdo. página 18, dentro da ciclologia, momento, tem a peraí. eliminação dos pontos cegos da autocognição. Como é que é? Tem eliminação dos pontos cegos da autocognição. Que daí segue ciclo patológico da vingança da lei do talião. Que é um dos traços. Lei de Italião, você sabe bem o que é, Exatamente. você entende disso. É por isso que eu estou chamando esse assunto. Está Que é do envolvido. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, inclusive Mahatma Gandhi falou olho por olho, Vai dente por ver dente, isso. e o mundo Isso é vai quase ficar a gente cego. falar que é da época do Cro-Magnon. Então, fósseis. eu tive uma observação que você disse assim, quebra-se essas fissuras da vingança e desses autocognições cegas com a intelectualidade. Mas vamos entender que maiores dos diligentes bélicos são de uma intelectualidade bem avançada. Então, a intelectualidade, o acesso à cultura para eles ali escuta, não... Você está falando que o dirigente bélico Um dirigente, assim, a classe científica, os que produzem... Não tem. Quem é que falou isso? Só o cara de ser belicista não tem intelectualidade nenhuma. Que Não besteira tem é? a inteligência evolutiva, mas Pelo dentro das... contrário.
Escuta, intelectualidade... O que seria intelectualidade? Antes de mais nada, você tem que ver a qualificação prioritária do que a pessoa sabe. Uma pessoa, por exemplo, que sabe desmontar tudo quanto é arma, você acha que ela é muito intelectual? Não. Ela é uma boboca. Ela só mexe com isso. Ela se dedicou a isso. Então ela está pensando, arma existe para matar os outros. Uma pessoa tem um revólver. Não é para matar passarinho, matar gente. Então, veja, é perda de tempo. Por quê? Falta prioridade, não há uma escolha da qualificação do que a pessoa está fazendo. Então, se uma pessoa é belicista, primeira coisa, ela é ignorante. Se ela coloca todas as fichas no jogo da vida, no belicismo, na guerra, ela é totalmente ignorante. Ela não tem isso que nós chamamos de intelectualidade, de inteligência, de sabedoria, de polimatia, de cultura mais avançada, não tem nada disso. Por isso que eles acham que a maioria dos militares, que são assim, linha dura, como se chama, são apenas infuriados, quer dizer, são pessoas ainda enfurecidas, animais subhumanos, primatas, a maioria. Por exemplo, esse Bashar Assad, eles estão querendo abaixar o cara e assar o cara. O nome dele é Bashar Assad. Ainda não conseguiram, mas veja, esse é... Agora, a mulher chegou e falou, aqui quem é a ditadora sou eu, a mulher manda nele. Ela falou isso, agora saiu aí. Eu acho que aquilo é real, né? Saiu numa opção de mídias, a mulher falou isso. Quer dizer, o cara não vale nada, então ele é um boboca. Por isso que está lá, estão pau mandado. Agora, ó, já mataram até agora, parece que 9.000 pessoas, né, civis, a maioria civis, na Síria, uma coisa de doido, né? E outra coisa, já 70 países já se reuniram para ver o que faz, não estão conseguindo fazer nada. Agora, a ONU está muito frágil, né? Muito fraca, sabe dar um jeito nesse povo. Valdo, sim. Desculpa, mas eu tenho que voltar com esse negócio das Malvinas. Ah, é? Aquele lá defende a presidenta da Argentina. Ele defende tudo. Não é pelo fato aqui de que eu possa ou não possa defender a presidente, independentemente de que você sabe perfeitamente bem que eu concordo muito com o governo atual da Argentina. Mas isso aí é outra questão. O que eu quero falar agora é uma questão histórica. Você diz que estudou, mas eu te recomendo que você volte a ver de novo um pouquinho a história. Inicialmente, certo? Houve muitas invasões dessas ilhas por dois motivos. Antigamente não existia o passo em Panamá, certo? Certo. O único não, eu passo. Sei isso tudo, mas, não, isso não resolve. Calma. Esse processo histórico, eu dou a banana para isso. Eu quero ver é da guerra para cá. Calma, vamos devagar. Gualtieri colocou tudo no buraco. Bom, eu vou te falar disso também, Esquece mas primeiro deixa-me falar. O passado não interessa, eu quero ver agora. O que pode fazer com isso? Calma. Eu, por exemplo, sinceramente, Oswaldo, eu não vejo saída, estão em impasse. Do jeito que está aí, se os Kelpers não querem nada com a Argentina, gente, tem que respeitar o direito, são eles que moram lá. Vamos devagar. Aquilo é uma droga para morar, vocês sabiam? Aqui são duas coisas. É uma droga. Uma vez me convidaram para ir às Falklands, eu não quis ir. Mas se você vai falar, deixa-me falar eu agora. Eu vou deixar, desde que não seja do passado, eu não quero perder tempo com isso. Não é perder tempo não, porque você está falando como se fosse os Kelper tivessem nascido lá. Eles não nasceram lá. Hein? E os Kelper não nasceram lá. Não interessa. Calma, devagar. Estamos falando de soberania primeiro. Certo. Mas agora, olha eles depois ocuparam... da guerra para cá. Deixa eu falar. Habla. Todo esse terreno, independentemente que foram invadidos por vários países, independentemente disso, esqueça. foi ocupado pelos habitantes da Argentina até o ano 1833. Nós sabemos. Então, se você sabe... Mas já era. Não, calma aí. Estamos falando de soberania. E nesse momento já existia a República Argentina. Portanto, como país constitucional, certo? Já existia em 1833. Certo. Portanto, esse terreno, ou essas ilhas,
foram invadidas pelos ingleses, que nós já tivemos outras 2 invasões, certo? Certo. No ano 1833. Então, aqui temos que separar 2 coisas. Uma coisa é a questão de soberania, e outra coisa é o desejo dos Keupers. Se eles querem ser ingleses, podem ser tudo o que eles querem. Porém, a soberania dessas ilhas pertence e sempre foi reclamado, inclusive, por isso te estou falando, se vamos falar de história, vamos falar de história. Tem um documento de Moreno, no ano 1835, já reclamando desse negócio pela invasão que eles fizeram. Nunca foi Agora, dá licença, eu posso falar? Isso aí é história, não me interessa. Já que você quer, nunca foi o reconhecido. que é que eu acho nisso? Portanto, o que eu quero te dizer é que são 2 coisas que temos que falar. Não, mas já a coisa mais séria que eu acho, só tem uma coisa nisso atualmente. Porque são 2 coisas são que estão se misturando. E os argentinos. Deixa-me falar. São 2 coisas que estão se misturando. Uma é a autodeterminação dos povos, que não existe, que somente pode existir. É uma questão que está dentro das Nações Unidas, dentro da Comissão de Descolonização. Você não leu bem para a sua povos história. originários. Eles Aqui, não são povos originários. Você Eles leu muita invadiram coisa. a Argentina. Você leu a sua história apenas no lado argentino. Você não viu o lado inglês. Em segundo lugar, se eles querem ser ingleses, o governo argentino tranquilamente aceita que eles sejam da nacionalidade que queiram. Porém, a soberania é da Argentina. É uma questão histórica que está no fórum internacional e tem feito um monte de reclamos. Se você quer reconhecer, reconheça. Mas essa é a história. Esse é o fato. Você reconhece que foram os argentinos que invadiram as Malvinas? E outra coisa. Não, escuta. Isso foi uma besteira de um governo militar que tentou ficar no poder. Eu vou te dizer mais. No dia 30 de março de 1982, teve uma tremenda greve na Argentina, em Buenos Aires, justamente em contra do governo militar. Eles, no dia 2 de abril, 3 dias depois, invadiram as Malvinas, justamente como um ato de se perpetuar no poder. Isso estou totalmente de acordo. Que foi uma grande besteira, foi. Mas são é 2 daí coisas para cá diferentes. que você tem que ver o resto. Não, a guerra da Malvinas não dá direito de soberania. Direito de soberania. Se Agora, você quer falar. reconhecer, reconheça, mas essa é a verdade. A Inglaterra devolveu um monte de conquistas deles e todos esses processos durante muito tempo. E lá pelas tantas, eles também iam devolver para a Argentina. A Argentina embolou o meio de campo, não topou, eles pararam com a conversa. Hoje em dia, a própria televisão está falando isso. Essa semana eu estava expondo isso aí. O nosso amigo que representa lá a Globo também estava falando isso em Buenos Aires, a mesma coisa. Valdo. 14 de junho, no próximo 14 de junho, existe a reunião do Comitê Internacional da ONU de Descolonização. E nesse fórum vai falar a nossa presidente. Vai. E aí você vai ver o que vai acontecer. Sei, mas agora quer ver são os Kelpers. Professor Valdo, só para corroborar o que você está falando, realmente teve reportagem essa semana, porque fez aniversário aí, infelizmente, da guerra, e foi colocado bem claramente os interesses populistas do general argentino na época, para poder recuperar a popularidade, por isso que ele criou o caso, e é o mesmo processo que a Cristina está fazendo. Mas não interessa, ele era um general, era argentino e era o ditador que estava mandando a Argentina. Fizeram a invasão, foram derrotados e fim de papo. A coisa é de lá para cá que tem que ver. Outra coisa, preciso de ver o que aconteceu pouco antes disso, que a Inglaterra estava fazendo uma espécie de conselho com processo junto à Argentina, o negócio todo, para devolver aquilo em tantos anos, não sei como é que é. Eles colocaram tudo abaixo. Então, se não há mais moral na história por parte dos argentinos, eles vão reclamar o quê? Agora eles teriam, que é isso que a turma está falando, o povo que tem interesses políticos, cientistas políticos estão falando. A Argentina devia de não fazer isso, esquecer o processo bélico e conquistar os Kelpers. Mas é justamente, eles vão contra, como é que é? Aquilo ali não... É isso aí, né? Está bem claro.
que aconteceu não dá direito à Inglaterra para dizer que a soberania dele. Não dá direito. Isso é o que nós estamos sustentando. Vamos ver essa reunião, o que vai dar lá. Agora, veja, daqui a pouco a Rússia vai reclamar dos processos do Alasca. E por aí vai. Eles já mostraram, a Inglaterra mostrou isso tudo. Diplomaticamente, eles têm um direito internacional que tem uns 4 ou 5 casos horríveis na Inglaterra. Como é que eles vão superar esse princípio? Eu acho difícil isso aí. Você já viu isso aí, como é que é, não? Tem uma série desses locais que continuam. É igualzinho a Falklands. Não é só a Malvinas, tem outras coisas. Mas o Acre é outra coisa. Eu estou falando de ilhas e gente assim de ponta, um negócio fora. O negócio é muito mais sério nisso aí. São 4 ou 5. Agora, as mídias todas estão falando isso. Há semanas falaram nisso de novo. Então, como é que fica? Tem muito mais coisa nisso. Agora, o processo, já a própria, a turma da Argentina tem falado isso também, já tem gente lá dentro que está pensando que o ideal não era forçar a barra do jeito que a Cristina está fazendo, mas era conquistar os kelpers e fazer o negócio com eles. Acabou. Aí é que seria o máximo. Daria uma bela banana para a Inglaterra. Entendeu? Valdo, de qualquer forma, essa guerra teve um benefício que derrubou a ditadura. Eles entraram lá de solo e caiu a ditadura. Isso foi ótimo. Eu torci para cair. Não foi, isso aí foi bom. Na época eu torci para se ferrar. Na questão da derrota lá da Argentina, foi bom para forçar a barra de acabar com a ditadura. Isso aí foi um ponto positivo. Agora, a derrota foi fragorosa. Se vocês lerem esses livros que tem sobre o assunto, que é de argentino que participou da coisa, dá pena. É tanto que eu nem quis ler os 2 livros que eles falam. Veja, eu vou te dar mais um dado, Valdo. É? Nessa guerra da Argentina morreram 649 jovens, todos eles entre 18 e 19 anos. E vou te dar mais um dado. Posteriormente da guerra, por questões de problemas mentais e drogas, morreram 1.340 pessoas. Poxa, o total. Mais 1.340. Ou seja, posterior da guerra, morreram mais pessoas que durante a guerra. A Argentina, com essa ditadura, o negócio é bravo. As coisas que a gente viu não é fácil. Agora, as coisas já vinham erradas lá, devido ao processo militarismo do Perón, que eu conheci as coisas de perto. O negócio é o processo dos nazistas lá dentro. Isso tudo é pensamento nazista. Esse negócio, esse ataque, esse negócio, tudo é nazismo lá dentro. Professor, já tem muito disso na Argentina. Se a gente for ver nessa questão mundial, teria que ter sido gerada mais 2 guerras. Uma por Hong Kong, que está em negociação para devolver para a China, que é a Inglaterra que domina, e o Canal do Panamá, que também tem data para ser entregue. Então, são situações similares que os países não entraram em guerra. Mas agora pensa, a Inglaterra estava fazendo então, mas é o caso igual a Hong Kong. Tudo tratado. Então, igual a Hong Kong. Igual a Hong Kong, então, que eles vão devolver. O negócio é uma loucura. Os outros todos admitiram. Agora, só para fechar, professor, se ele fosse ver o livro do Sun Tzu, que ele não tem nada de guerra, ele já veria que não se luta contra alguém que vai perder. O Sun Tzu sempre falava, você não pode entrar numa guerra sabendo que você vai perder, porque ali era contra a Inglaterra. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu acho muito difícil a situação do jeito tão impasse aí. Eu acho que os kelpers deviam de ser ouvidos. É a primeira coisa que eu acho. Eu acho que é a coisa mais inteligente nesse assunto, porque quem está morando lá são eles. Foi correto a Inglaterra declarar uma guerra para remover o exército argentino das Malvinas. O que o senhor faria se estivesse no lugar do primeiro-ministro inglês? Se falhasse todas as opções diplomáticas. Isso aí que é o negócio da Margaret Thatcher. Identifiquei em mim, há alguns meses, várias dessas fissuras que estão sendo discutidas na tertúlia de hoje. Tenho me empenhado em superá-las e esse ano estou dedicada a uma reciclagem da minha formação profissional e estou muito dedicada a isso. Contudo, estou morando fora de casa, em um ambiente de claro assédio. Tive algumas experiências que comprovaram isso. Sinto que estou regredindo nos avanços que eu tinha obtido nos estudos da conscienciologia e estou sentindo muita barreira energética.
Como posso fazer para ajudar a aliviar o ambiente do assédio no ambiente em que estou vivendo? Será que tudo isso é, na verdade, aqueles efeitos que o senhor me disse uma vez que eu iria sofrer por uns 2 anos por ter deixado a Umbanda? Não há dúvida. Essa pessoa é do Rio de Janeiro, eu sei quem é. Agora, ó, procura aí o Instituto aí no Rio e procura mexer com o processo da energia e estado vibracional para você ficar livre desses despachos e essa situação toda em cima de você. Que esse povo é que não está te deixando em paz. Professor, a barra é isso mesmo. Do verbete da enciclopédia, sim. Página 18, ciclologia, quando o senhor fala sobre o ciclo dos erros, acertos, reciclagem e autorretratações. Sim. Gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário. Sim. Versus paradoxologia, o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia em comparação ao acerto evolutivo. Se o senhor pudesse fazer Sim, o problema todo é o seguinte: o ciclo da pessoa, ela tem o erro, ela erra, depois ela começa a fazer os acertos, aí ela caminha para uma reciclagem, até chegar no fim para apaziguar tudo e pacificar com todo mundo. Ela faz as autorretratações. É assim que a pessoa funciona dentro desse ciclo evolutivo. Agora, o paradoxo do erro exigir mais esforço é sempre óbvio. E energia, se ele comparado ao acerto evolutivo, porque o acerto, ele pacifica, ele tranquiliza, entende? Agora, o erro não. Ele levanta poeira, ele cria problema, ele dá muito mal entendido. Então, é necessário ponderar isso tudo sob esse aspecto. De modo que o ciclo dos erros, a pessoa tem que parar, em primeiro lugar, e ver onde é que ela errou e não errar de novo. Porque a tendência da pessoa é a seguinte: nós todos somos assim. Você faz alguma coisa, aquilo é novo. Depois você repete. Chega num certo ponto que aquilo vira rotina. Se você fez alguma coisa positiva, aquilo é ótimo. A rotina é produtiva, ela vai crescer, vai expandir. Agora, se você começou a fazer alguma coisa que está errada, você se habitua àquele erro, aí o negócio vai piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, o processo todo tem que ter o ciclo dos erros em primeiro lugar, depois dos acertos, depois reciclar isso tudo e fazer as autorretratações. A pessoa resolver, não, eu errei nisso, tem que dar um jeito agora. E acabar com o processo da guerra entre gente. Dá um jeito nisso. Agora, o paradoxo, então, do erro exigir maior esforço e energia se comparado ao acerto, porque o acerto não existe tanto. Que ele é pacificador, ele é construtivo, é tudo a favor. Então, é isso que a gente quer mostrar dentro dessa questão. Então, a primeira coisa é estudar as fissuras, as lacunas, os trafares, os vícios da pessoa. A pior coisa que tem é o seguinte: a pessoa errou uma vez. Muito bem. Mas a tendência dela é repetir aquele erro. Vai chegar um ponto que ela repetiu 3, 4, 5, 10 vezes. Aquilo virou um vício. Houve um desvio. Aquilo fixa. Aí o negócio entra na paragenética, começa a interprisão grupo carne. O negócio vem através de vidas, séculos, repetições, tudo do mesmo jeito. Então, a primeira coisa é o seguinte: viu que está errado? Para. Vamos pensar, por que está errado? Como é que a gente faz para parar com isso? Agora, as pessoas não veem que está errado, é igualzinho o fumante. Então, a pessoa vem, está fumando. Não, mas eu já tentei, porque a coisa mais fácil que tem é deixar o cigarro. Mas mais fácil ainda é voltar a fumar. Então, a pessoa deixa na hora que ela vai dormir, de manhã ela volta a fumar. É sempre assim. Então, agora, o que se passa? Ela deve se internar e trabalhar com aquilo como se fosse uma cirurgia, para ela ficar livre. Está errado? Tá. Então vamos acabar com isso. Esquece tudo mais. Se dedique àquilo com prioridade. É assim que a gente pensa, é assim que eu vejo que as coisas funcionam. Tudo que a gente fizer de outro modo, está empurrando com a barriga, não resolve tanto, a coisa vai apenas, autotapiação. Não vai levar a coisa para onde precisa. De modo que o que eu vejo é isso. Errou? Para pensar. Se você reconhece que você errou ali, por que errou? Primeiro tem que ver a causa, de que modo que foi, para não repetir aquilo de novo. É o jeito.
Professor, em relação ao grupo Karma, essas autorretratações, se elas não puderem ser imediatas, não, digamos... a pessoa faz aquilo que ela pode, nunca é aquilo que ela quer totalmente. E outra coisa, esses negócios tudo demoram muito, né? Às vezes demora demais. Agora, você tem que lembrar o seguinte, uma pessoa, se ela perdoou a outra e abençoou, e a outra não quer admitir, o problema é da outra. Ela ficou livre daquilo. Ela fez tudo que podia para reconciliar. Não deu certo? Deixa para lá. Abençoa, pensa positivo e joga fora todos os bagulhos energéticos relativos àquela pessoa. Isso é o melhor que a pessoa faz. Deixa para lá. Essas retratações podem ser também direcionadas a outros grupos, tipo a interassistências a outros, Isso é para tudo. Agora, o processo, a intervisão grupo kármica, ela pode ser pequena, individualmente, uma pessoa para outra, pode ser grupal, mas ela pode ser coletiva, até chegar num nível, por exemplo, igual esse, nós estamos falando da guerra, que envolve milhões de pessoas. Quer dizer, o negócio aí é pior ainda. Obrigada. Tudo a gente tem que ponderar. Professor, só o que você queria? Para a fatologia, você poderia aprofundar as ambições mundanas, obnubiando as percepções quanto à realidade extrafísica. As para-percepções quanto às realidades extrafísicas. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem muita ambição, do ponto de vista, vamos supor, até uma coisa às vezes superficial, por exemplo, de esporte. Então, ela olha só aquilo e começa a exagerar no esporte, naquela situação. Com isso, então, as para-percepções quanto às realidades extrafísicas, ela cai. Aquilo ofusca, a pessoa não vai ver. Ela fica enceguecida a respeito do processo extrafísico. Às vezes, apenas por um problema de esporte. E, aparentemente, você olha, não parece que tem má intenção. Às vezes, o que tem ali é ingenuidade, é falta de priorização. A pessoa não colocou aquilo que é mais importante na frente do outro, que é secundário. Entende? Então, priorizar. É importantíssimo a gente entender o que é a prioridade. Entendi. Valdo, no dicionário, eu estava vendo aqui a pangrafologia. Tudo bem. Eu gostaria que você aprofundasse, eu entendi, mas gostaria que você aprofundasse, porque você deu uma amplitude bem maior aqui, quando você define a pangrafia. Né? Não, vamos ler aqui para a gente entender aquilo que você quiser. Olha aqui. Quanto aos parafenômenos, importa observar a pangrafia, que é o que nós estávamos falando aqui até anteontem, né? Que começa a aparecer depois da autodispersidade. A aquisição para ficar na vida da consciência ao modo de arroz e feijão cotidiano. Então, é justamente isso. Se a pessoa começa a ficar desassediada, a tendência dela é levar tudo para a cosmovisão. Quando chega nessa cosmovisão, a tendência da pessoa é, nos fenômenos, ela caminhar para a pangrafia, porque ela já está de olho na cosmoconsciência. Um puxa o outro. É o processo de você ampliar os mirantes. Você vai cada vez ficando um mirante mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Então, a sua panorâmica, ela se estende, ela se expande. Então, vem a cosmovisão. Agora, desse modo, sobrevém o desenvolvimento parafenomenológico da consciência lúcida. A pangrafia é quando você entra conscientemente no fluxo do cosmos e pesca toda a realidade do momento evolutivo num átomo, empregando simultaneamente múltiplos fenômenos confluentes. Infelizmente, o povão ainda está muito enrolado com a cólica intestinal. Não dispõe de tempo para pensar em pangrafia. Aí é o negócio da paralienação e da Robex, né? Nesse contexto, deparamos com a síntese do apedeutismo generalizado quanto à parafenomenologia. Eis a síntese da pangrafia. A teática do trinômio homini intelecção, homini sapiência, homini filosofia. Conforme a cosmovisão mais transcendente do fenômeno de alta envergadura e inimaginável surpresa, que a gente nunca sabe o tamanho de uma pangrafia que uma pessoa vai ter. Entende? Devido aos fenômenos que entram nisso, que é um conjunto de fenômenos, é uma reunião. Eu achei bem interessante, como você falou, a pangrafia é quando você entra consciencialmente no cosmos e pesca toda a realidade num átomo. Pois é, mas agora veja. Agora isso é... Como é que a gente, sem ter a cosmoconsciência, você sabe disso?
devido ao processo da extrapolação extrafísica. Os amparadores, um serenão, um evoluciólogo, pode dar essa extrapolação do que é através da pangrafia. A pangrafia já mostra a realidade do que é que a gente quer dizer com código de consciência. Porque você pesca num átomo, pesca assim de imediato um monte de coisa. Agora, o problema é esse, é o patamar. Você vai subindo, aquilo vai se ampliando, ampliando. Entende? Então, a cosmovisão, ela se dilata. Mas talvez esse pescar num átomo seria a própria cosmovisão. Isso é uma definição. Agora, veja, eu acho que a base de tudo isso, para fazer um embasamento sólido, bem consolidado, precisa do desassédio. Então, por isso que eu estou falando sobre dispersidade. Como é que uma pessoa vai ter uma noção dessa se ela ainda tem assédio? O assédio aqui não deixa que ela veja lá. Você está entendendo? O assédio é uma coisa muito pequena, diminuta, acanhada, que segura a pessoa. Ela não pode ter uma visão grande, porque ela está presa dentro de casa, onde ela está. A coisa é muito pequena. Entendeu o que quer dizer? Então, com o desassediado permanente total, ele já pode ver fora dele com muito mais amplitude. Aí já não tem mais egoísmo. Por quê? O desassediado ele tem que se dedicar à interassistencialidade. Então, a primeira coisa, para a pessoa ter uma boa pangrafia, o que precisa? Se ela não é desassediada, a primeira recomendação que a gente daria para uma pessoa seria: seja uma mini peça do Max Mecanismo. Comece isso de que modo? A pessoa vai perguntar: como é que eu começo? Começa praticando a TENEPS. Vamos ver o que dá. A TENEPS vai levar você para ser uma mini peça. A mini peça você vai ter assistência de amparador. Essa assistência de amparador vai dar extrapolacionismo para você. Com isso, é uma saída. Mas antes da dispersidade, com ele como assistente, ele vai ter uns lampejos já dessa pangrafia. Não, ele vai aí. ter. Agora, o extrapolacionismo é que nós não podemos esquecer. Isso existe, isso funciona, isso ajuda a gente, ajuda as pessoas. Entende? Essas coisas tem. Por isso que eu falo muito. A turma, de modo geral, ainda não dá o devido valor. Por que nós chamamos de extrapolacionismo parapsíquico? Ainda não tem ideia disso. Mas isso é anticâmara, é o prefácio, o preâmbulo do problema da pangrafia, e a pangrafia é o preâmbulo da cosmoconsciência. É como se ele estivesse vendo o futuro, vivendo o futuro. Né? Sempre mais o próximo passo, o próximo patamar, o próximo nível, aquele degrau que você vai atingir. Então é muito diferente. A partir da pangrafia, a pessoa passando pelo fenômeno da pangrafia, pode-se evoluir num contínuo até chegar à cosmoconsciência também? Eu penso que a cosmoconsciência, ela só começa com a pessoa através de extrapolacionismo. Eu sempre achei isso. Ela não vem, por exemplo, a pessoa nunca teve aquilo, ela vai ter de uma hora para outra. A pessoa fica doida. Isso está claro para mim. Então, veja, o extrapolacionismo, até um certo ponto, seria uma espécie de terapia evolutiva, para a pessoa ver o que ela pode, quais são os potenciais que ela deve desenvolver no próximo passo. Então, eu acho isso fora de série. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo claro. Numa primeira experiência de cosmoconsciência, provavelmente a pessoa ela vai ter isso numa extrapolação da pangrafia, seguida a uma pangrafia. Esporádico, veio de bônus, veio de bobs, como a gente fala em inglês, bobs, é bônus. Então é alguma coisa, se a pessoa ela assume aquela condição e leva aquilo sério, aquilo pode, com o passar do tempo, vai se tornar habitual, de todo dia. Então o problema todo é por aí. Agora, a pangrafia é uma saída que ajuda demais. A TENEPS ajuda demais. Agora, olha, tudo isso também está envolvendo a autofiex da pessoa. Mas essa é lá na frente. Quem é que falou aí?
Tudo bem, Val? Deixa eu te perguntar, então. Agora, uma primeira dessas que ocorra, que a pessoa tem antes de ser desperta e tal, ela pode vir assim, gradualmente, se insinuando, aí para tirar de uma situação confusa. Deixa eu explicar. Se uma pessoa tem um extrapolacionismo, você sabe, todo fenômeno é preciso de procurar estudar qual o conteúdo da mensagem dele. A mensagem, geralmente, do extrapolacionismo já é endereçada ou é totalmente condicionada para aquilo que a pessoa precisa de entender no processo dela ver o futuro imediato que a aguarda. Sim. Então, uma coisa puxa a outra, mas explicitando tudo, clareia tudo para a pessoa, abre os horizontes para ela. Então, só que essa compreensão, às vezes, vem com aquela saturação do próprio momento, vamos dizer, semanas de vivências, com o ápice daquilo, né? Quando esse extrapolacionismo ocorre pela primeira vez, ele sempre surpreende. Uhum. Essa surpreendência é preciso ser superada do ponto de vista de emoção. A pessoa tem que ponderar, fazer reflexão sobre aquilo, cortar o processo animal da emoção e pensar com mental soma, com discernimento. Senão, ela perde a oportunidade. Agora, isso é que é. Por isso que eu falo aqui muito extrapolacionismo. Por exemplo, alguém aí que estuda fenômenos, vocês já viram falar em extrapolacionismo em algum livro por aí fora? A maioria não fala disso, ninguém sabe o que é isso. Não dessa forma. Então, veja, é uma coisa não. simples, aparentemente, que tem um efeito extraordinário, devido à condição evolutiva. Onde é que entra o extrapolacionismo? É uma condição crítica, mas, relevante. O que eu sinto é que, dentro desse processo, se não tiver um objetivo bem traçado, ou se o sujeito, no meu caso lá foi explícito, né? Mas se a pessoa não tiver isso bem delineado, entrosado com os amparadores, se não for tão explícita, ela pode abortar aquilo dentro do crescendo, né? Antes de chegar no ápice, né? A maioria, quando eles fazem, se o extrapolacionismo é muito crítico e de alta relevância, geralmente eles já fazem com uma pessoa que tem gabarito para entender. Então, uma boa parte, isso é útil, é produtivo, funciona. E quando o negócio é, vamos dizer assim, é imprescindível para a pessoa continuar o processo dela, né? Que aí é muito claro para onde aquilo está se encaminhando, né? A pessoa pode até ser meio, vamos dizer, boboca às vezes, que ela acaba compreendendo aquilo pelos próprios fatos, né? E aquilo, de uma forma ou de outra, como não tem saída, acaba chegando no corpo, Por isso né? que eu insisto sempre naquela posição que a pessoa teve um fenômeno parapsíquico. Ela deve procurar qual a mensagem desse fenômeno, que é a análise de conteúdo da ocorrência. Todo mundo precisa disso, sem exceção. E todo fenômeno precisa ser assim. Se ele ocorre espontaneamente, de maneira centrípeta, de fora para dentro de você, é necessário analisar qual é o processo ali da mensagem. Que essa mensagem, às vezes, ela clareia mais do que a leitura de um livro ou a leitura de uma biblioteca inteira. Porque é aquilo que a pessoa precisa na hora. Mas eu acho que tem, além disso, em situações específicas, além dessa compreensão, se a pessoa for na mensagem, a abertura a mudança de nível, né? Isso aí, às vezes, não sei se é mais importante, né? Porque tudo é guiado pela mente mesmo, né? A coisa da cognição, né? Mas ela te dá uma facilidade, né? Essa passagem de nível que te dá uma facilidade, às vezes, maior do que a cognição em si, né? Não sei se está entendendo o que eu estou dizendo, né? Dentro de uma situação de muito encantoamento, que aquilo dali se direcionou sem ter outra possibilidade de encaminhamento, né? É por aí. Agora, o problema é esse. Vamos estudar. Extrapolacionismo, pangrafia, fenômeno, conteúdo. Aqui. Entende? Análise de conteúdo. Aqui no ar. Fala. Só pegando esse gancho aí, quando o senhor fala assim, até anotei aqui, que
normalmente isso é feito para a pessoa, para mostrar o futuro para ela, né? Extrapolacionismo. É o futuro imediato. Isso. Agora, seria também uma linha de pesquisa para ela entrar naquilo? Por exemplo, ela está fora daquilo. Se está mostrando, é para a pessoa pesquisar. Então, justamente. Eles não vão mostrar uma coisa para a pessoa ficar por aí. Não, estou dizendo assim. Ela tem que se mexer. Porque não é só mostrar o futuro. Se ela não for atrás, que eu quero dizer, o negócio dá uma parada. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a pessoa tem uma projeção lúcida, que ela vai fazer um desassédio e tal, não sei o quê, mas ela nunca mexeu com isso. Se ela não fizer nada a respeito daquilo, aquilo passa e não vem mais. Não é mais ou menos isso? Se ela continua pesquisando, aí a tendência é vir outras extrapolações? Se a pesquisa é boa, a intenção também é positiva, o discernimento aumenta, porque os amparadores vão ajudar. O que amparador extrafísico, cosmoético, quer fazer o tempo todo é arranjar gente que tenha lucidez para contribuir na interassistencialidade aos outros. Quem tem mais interesse na nossa evolução, às vezes, não é a própria pessoa, são os amparadores. O problema é o seguinte, ajudar como? Se a pessoa, às vezes, não abre, vaza, ela não dá chance, como é que faz? É porque, às vezes não, eles estão vendo alguns trafores que a pessoa tem, muitas vezes ela nem sabe que ela tem aquela capacidade, não é isso? Aí eles vêm e mostram uma capacidade reprimida, um futuro que ela pode ter, para ela falar, pô, então isso aí, né, pode ser um caminho e começa naquela linha, não é isso? Agora, o que eu vejo é o seguinte, fenômeno, eu não dou tanto valor para as coisas, mas nós não podemos desprezar. A fenomenologia é um processo de laboratório, né, para todo mundo. Quem tem que apreciar isso seriamente. A propósito disso, eu quero chamar a atenção de vocês. Esse livro, por exemplo, do Rodrigo Medeiros, sobre clarividência, é muito interessante em muitos aspectos. Vale a pena lerem o livro. Ele vai ajudar vocês, a turma que já foi a complementar, vai entender mais as coisas. Tem uma série de técnicas que ele está mostrando lá do modo dele. Outra coisa, ele expõe também certas coisas da Conscienciologia, numa linguagem que qualquer um vai entender, bem claro. Tem coisa até interessante que ele fala, muito interessante lá do aspecto. Porque ele, você sabe, ele é um QI muito elevado, o Medeiros. Ele sempre foi um QI elevado. E a turma que mexe com a cibernética sabe disso por causa das empresas que ele já trabalhou. E eu sei disso por causa da Califórnia, da Miami, as coisas onde ele morou lá. Agora, só para fechar, o senhor acha que esse ciclo pode ser alcançado numa vida? Como é que é esse ciclo, essa sequência, pode ser alcançado? A questão da cosmoconsciência, se eu começar dela, aí vai para a pangrafia... Não, eu acho que isso que eu falei aqui não tem jeito de mudar, não. Não, numa vida, dá para chegar numa cosmoconsciência? Numa vida, depende do nível da pessoa. O cara já vem aqui, está predisposto, por exemplo, à desperticidade. Ele pode chegar nisso. Aí a pangrafia, em seguida, já a cosmoconsciência. Com consciência, não põe a mão na cumbuca, é aquilo que eu falo, tudo é possível. Agora, não fique esperando a mutação imensa de uma hora para outra, que ninguém chega nisso. Que tem muito rolo no meio, uma brecha, um gap entre um ponto e outro. Se o negócio é abismal, é diferente de fazer qualquer coisa. Tem que esperar, tem que preencher aquilo. Agora, o que é esse gap, esse abismo que tem nas coisas, das fissuras grandes? Tem que ter prisão grupo kármico. Se a pessoa não acerta isso, como é que fica? O próprio desassédio, como o senhor falou, né? Quanto mais desassediado, maior visão. Porque o desassediado, a primeira coisa que tem com ele tem uma tendência natural de acabar com a conflita, entende? Tudo quanto é conflitologia grande que tem, aquilo é uma benção. Vai apaziguar, pacificar, a pessoa já vai refletir de maneira diferente, tudo começa a mudar. E outra coisa, ele não precisa mais de pensar em autoconfiança, ele não precisa de pensar em motivação, que já é naturalmente assim, aquilo vem. Então, todo o processo de determinação muda, a aura dele muda, o holopensene muda, aquilo que ele faz, aquilo que ele fala,
aquilo que ele empreende. Então, o caso todo é esse. A gente tem que examinar isso com muito critério, muita coisa. Sabe como é que é? Vale a pena. Na página 18, Valdo, paradoxo. O paradoxo de mínimas fissuras predisporem a máximos desajustes. E o último, o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo. Você pode comentar? Em especial esse último. De mínimas fissuras que predispõem a máximos desajustes. Sim. Por exemplo, a pessoa começa a fumar, daí a pouco ela bebe coisa alcoólica. Com o álcool, daí a pouco vem a cocaína. A cocaína vem para o crack. E aí torrou tudo. A pessoa morre mais cedo. Agora, o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia se comparado. É isso que nós já falamos aí antes. É esquisito isso aí. Como é que o erro exige? Mas é o jeito, porque ele faz mais bagunça, faz subir a poeira, cria mais desastre, ele exige mais. Agora, o acerto não. Acerto já é para retemperar as coisas, é diferente. Então, isso é normal, mas que é paradoxo, é. Você não pode dizer que não seja. O pior é que é. É um paradoxo. Mas agora, porque eu fiquei pensando aqui, por que o erro exige mais esforço? Né? É lógico, a gente consegue ver, porque tem a questão da reciclagem, da reeducação, que também é difícil. Naquilo. A primeira coisa que tem no erro é o seguinte, a pessoa reconhecer que existe um erro. Segundo, ela reconhecer que esse erro foi ela que praticou. Só aí já são duas coisas dificílimas. Primeiro é ver que tem um erro. Só de não ser ponto cego, né? Mostra tudo que está errado. Ela não admite que aquilo seja erro. Então, a segunda parte você nem chegou. Não dá para fazer, mostrar para ela que ela errou. Que ela não admite que aquilo seja erro. Como é que faz? Isso não é nada fácil. Ou porque agora, o acerto evolutivo também está no fluxo do cosmos? Nesse aspecto, quem erra mais é a pessoa que tem a egovisão, ou seja, a monovisão. Ela não tem uma visão ampla. Então, aí ela começa a errar em tudo. É muito difícil. É isso que eu chamo da Robex. É o processo, por exemplo, aí da a para-alienação, né? A pessoa está alienada perante a realidade. Isso aí é difícil. Mas então... Não, o senhor falou do desassediado, então ele vai diminuir todo o conflito em volta. Aí você falou, não pense em autoconfiança nem motivação, ele já é. Já é. Fala mais sobre isso. Ele já é desse jeito. Então, por exemplo, ele não precisa estar pensando nisso. Por exemplo, você vai digitar uma coisa, você não vê e nem pensa nas letras que você está fazendo, aquilo já é automático. Então, esse automatismo, quando ele entra no mental soma, o discernimento começa a ficar automático cada vez mais. Então, é aí que eles chamam a gente de toque, etc. Porque você já tem aquilo automático, as pessoas não veem isso. Entende? Por exemplo, muitas dessas pessoas que devem sofrer o toque, elas querem justamente acertar. Elas estão naquele período de ver se entende isso. O que está faltando para elas é o equilíbrio de fazer essa abordagem técnica. Exagera, né? Exagerou. Você está entendendo? Passa da conta. Então, o que eu vejo é o seguinte, vamos automatizar o bem feito. Vamos automatizar o prioritário. Vamos automatizar a cosmoética. Vamos automatizar a interassistencialidade. Vamos automatizar a noção perfeita da evolutividade. O que é uma coisa evolutiva ou não? Aí a coisa muda. Então chega naquele ponto que você não se... Aquilo você já não perde mais energia nem tempo com aquilo, não precisa estar pensionizando o assunto. Aquilo está íncito, já faz parte da sua natureza. Então, por exemplo, qual é o bom temperamento? É aquele que já tem na estrutura do micro-universo consciencial justamente esses processos automáticos do discernimento, do mental soma. Isso é que é o ideal. Esse é que é o melhor tipo ou qualificação de temperamento. Professor. É o temperamento mental somático, praticamente automático já.
que a pessoa não precisa mais de perder tempo com primarismo de repetir, sabe, a insignificância. Isso é o máximo. Você não precisar de repetir as insignificâncias, porque tem uma opção de coisa que você é obrigado a repetir na vida. Você fica respirando o dia todo, você tem que escovar os dentes 3 vezes por dia. Eu vivo falando aquilo. E eu falo escovar dente, porque tem outras coisas que o corpo exige também, que eu não falei aqui. Tem o número 1, número 2, tem a opção de coisa, tomar banho, tem a opção de coisa. Como é que fica aí? Professor. Professor, eu estava refletindo aqui no verbete dicionário, né, de argumentos, na seção pangrafologia. Quando o senhor coloca que a pangrafia é quando você entra conscientemente no fluxo do cosmos e pesca toda a realidade do momento evolutivo, está se fazendo uma abordagem multidimensional. É uma ferramenta de abordagem multidimensional. Então, com isso, com essa cosmovisão, se nós chegarmos a isso, que o senhor já deve ter chegado, não, eu a vi gente alguma coisa disso, a mas releitura, como extrapolacionismo. Eu já tive mais de uma vez. Nós deixamos de perder tempo, energia nessa releitura, não, tipo mas assim. em compensação, cria um monte de problema para você. Um deles que criam, que é uma belezinha, é o consciencialismo. Começa por aí. Se você quer saber aquilo, você não sabe nada ainda. Trazendo essa abordagem que foi feita anteriormente, por exemplo, entre a questão das Malvinas, a Inglaterra, isso fica muito pequeno para a gente quando se vê essa abordagem multidimensional. Não deve haver guerra, deve haver diplomacia, é a cosmoética. Então, a primeira coisa que tem que haver nisso é diplomacia de um lado e do outro. Ambos os países e também os kelpers estão errados. Por quê? Eles estão mantendo a ojeriza, o ódio, a guerra, tudo errado. Então, veja, precisava daqueles que estão mais próximos, que é a Argentina e os kelpers, começar uma diplomacia. Um dá presente para o outro, você está entendendo? Dá doce de leite, manga madura, alguma coisa, visitar, falar bem. Mas é o contrário. São vizinhos. Vizinhança tem que ser. Olha aqui, nós temos 3 países aqui. Nós não brigamos com a Argentina, Puerto Iguaçu, a gente está lá todo dia. Então, você está entendendo? Então, o evoluciólogo, professor, ao fazer essa releitura, ele tem como foco a consciência em si, né? A consciência dos que estão nas Malvinas. E essa consciência que nós chamamos do autodiscernimento cosmoético. Essa que precisa. A hora que vem o processo, que é a diplomacia, tudo muda. É aquilo que eu estava falando com a nossa amiga aí, que já foi. O processo de belicismo. Se tem o belicismo, hein? Pois é, estou falando é cólica intestinal. A pessoa ainda dá valor para a cólica, quer dizer, é uma pena. Ela cultiva isso. Cultua a cólica intestinal. Guerra é isso. É a me lembrei das guerras intestinais do Oriente Médio. Ela falou para você. Intestinas. Intestinas. A nossa amiga que estava aí, lá do Líbano. E ela escapou, presta atenção, essa moça fora de série. Ela quer agora escrever um livro. Ela escapou porque ela estava preparada como gestante bomba. Mas na hora que chegou na mão dela, eles falaram, não, hoje não dá. Então ela desistiu. Já estava preparada para ser gestante bomba. Ela me contou tudo. Gente, vocês já pensaram o que é isso? Gestante bomba. Isso que eu vivo falando aqui, que eu considero que é um dos maiores absurdos novos da história da Terra, é a gestante bomba. Que não tem jeito da gente... É um absurdo total. Você pensar numa coisa dessa. Gestante bomba. Agora, veja, ela se preparou tudo, estava com o rebento na barriga. Na hora que foi, eles falaram, não, agora não. Aí ela desistiu. Agora, ela quer escrever um livro sobre isso. Falei assim, ó, coloca isso em primeiro lugar. Eu mesmo falei para ela, eu quase fui gestante bomba. Uma coisa qualquer assim. Eu mostrei para ela pensar nisso, fazer um livro desse jeito.
Todo mundo, ela vai esclarear a cabeça de muita gente se fizer um livro desse. Com autoridade moral enorme. Agora, ó, isso é mais sério que essas guerrilhas e guerrinhas, tudo por aí afora. Quando nós estamos aferrados ao nacionalismo, a política ainda intrafísica, estamos sendo coadjuvantes dos vírus, das viroses intestinais, não é isso? E falta aí o Estado Mundial, né? O problema nosso é caminhar para o Estado Mundial. Você vê tudo com o máximo de isenção para ver se ajuda uns aos outros a acabar com a guerra o mais depressa possível. É assim que a gente tem que fazer as abordagens mais inteligentes. Adélio, deixa eu só perguntar um negócio no contexto aqui. Valdo, assim, eu fico pensando assim, na prática não parece que falta mais gente daquelas pessoas da turma do deixa disso, né, para a diplomacia, infiltrado, né, intrafisicamente nesses locais problema, né, críticos? Às vezes falta, né? Diplomacia não é fácil. Mesmo assim, quando a pessoa entra com a melhor boa vontade, faz igual o Sérgio Vieira de Mello, eles matam o cara. Tem tudo disso. Está cheio de gente assim que morre, ingênuo, inocente. Valdo, mas essa questão da Argentina, a Cristina, pelo que eu vi, ela está tentando resolver diplomaticamente. Ela está fazendo muita força. Tem mas direito, veja, tudo bem. Mas eu e muita gente não pensamos que esteja certo. Devia de ser abordagem, devia de ser outra. Eles não mudaram nada. Agora, você pensa bem, existe um amor nacionalista muito forte. Então, esse povo peronista, eu conheci isso desde a década de 50, 1953, a primeira vez que eu fui à Argentina. A forma que eles não é fácil. Gente, bom, são 60 anos. A forma que eles fazem é bem emocional. O argentino sempre foi assim. Muito emocional demais. A Argentina tem muito do sangue tipo espanhol. Você está entendendo? E fui dessa base. E daqueles que são bravos. Você sabe, latino, né? Que a Argentina e Chile que tiveram aquela ditadura bem mais brava. Pois é. E Espanha. Você sabe que o Chile, nessa guerra, agiu totalmente contra a Argentina. Por quê? Falou uma coisa e fazia outra. Você sabe disso, né? A história mostra isso tudo. Eles falavam uma coisa na frente, faziam outra por trás. Eles ajudaram a Inglaterra por trás, mas falaram que estava ajudando a Argentina pela frente. Esse o Chile fez isso. Bifrontismo total dentro da guerra. Emocionalismo também. Isso está tudo provado. Isso aí é batata. Que é mais ou menos 50%. Agora, o Brasil não, foi a favor da Argentina, mas também ficou na dele, ficou quieto. Que tem mais ou menos metade espanhola e metade italiana. Aí o emocionalismo... Agora, ó, a Argentina tem muito italiano lá também. Tem muito alemão. Quase 50%. Pois é, e tem muito alemão também. Valdo. E outra coisa, tem também judeus. Valdo. E foram os alemães que levaram o dinheiro dos judeus para lá. Não te esqueça também que no final do ano 78, quase as duas ditaduras, de Pinochet e a ditadura argentina, entram em conflito por um negócio do canal de Beagle, né? Quase tiveram uma guerra. Então, o negócio do Pinochet estar em contra da Argentina naquele momento era uma questão lógica daquilo que tinha acontecido 3 anos antes. Foi. Isso tudo aconteceu realmente. Agora, para mim, o australino é que fez o negócio, que colocou o dedo lá. Então, o Papa serviu do negócio para retemperar as coisas. Agora, outra coisa séria. Vocês viram que o Papa visitou a Cuba e o Fidel Castro, né? Agora, veja, isso é que é ser cara de pau, hein? Esse nazista não brinca, hein? Esse Ratzinger é um nazista. Viu, Oswaldo? Esse é que você tem que estudar, Oswaldo. Vai estudar esse seu colega lá. Ó. Ele era da mocidade hitlerista. Gente, o homem foi visitar o Fidel Castro. Agora, o Fidel, só para chatear, o que é que um Papa faz? Essa é a maior piada dele. Agora, não, só essa aí é a maior piada. Fidel Castro pergunta para ele, o que é que um Papa faz? É como se falasse assim, você não faz nada, né? Não tem nada. Negócio terrível, né? Mas ainda o melhor foi a frase final dele. A frase final dele é muito inteligente, que diz:
Cuba e o mundo devem mudar. Professor. Em parte você tem razão. Agora, veja, ele está apelando, né? A Igreja Católica está perdendo espaço, então ele está apelando para tudo. Eu não sei agora o que é que esse Papa vai fazer mais. Depois dessa do Fidel, ele podia visitar o Bashar Assad, né? Vai ver se ele baixa o Assad lá, dá um jeito na Síria. Né? Professor. Não, você já viu que o cara chama Bashar, quer dizer abaixar. Assad, assado. Tem que abaixar assando o cara, é isso? É isso que os camaradas estão falando agora, né? Tem que baixar assando o cara, baixar Assad. O senhor comentou ali que, aos poucos, nós temos que automatizar essas coisas boas, né? É a questão da cosmoética, da interassistencialidade, da evolutividade como um todo. De certa forma, nós já temos alguma coisa desse automatismo por ter entrado no curso intermissivo, mas não está ainda lapidado, aperfeiçoado e sob nosso controle mais direto. É mais ou menos isso? Nós vamos criando esse automatismo interassistencial gradualmente e podemos reforçar isso aí com a nosso CPC, por exemplo, o nosso CPC. Como é que o senhor poderia aprofundar isso? Como é que a gente pode dar continuidade nesse automatismo das coisas boas, né? O automatismo tem que começar pelo processo da anticonflitividade. A pessoa tem que ter o auto-inconflitividade. Sem isso não adianta nada. Ela não tem capacidade de reflexão profunda. A maioria das pessoas você pode dividir pela reflexão em dois tipos. Aquelas que conseguem, de fato, fazer uma reflexão de meia hora e a outra que não consegue fazer nem 5 minutos. Não estou brincando. E entre nós também, você pode dividir o povo, a maioria, desse jeito. Uma pessoa que faz reflexão, ela não tem precipitação nas coisas. Agora, veja, quanta gente ainda é precipitada, tem ansiosismo, tem ansiedade forte. Como é que a pessoa dessa vai ter reflexão? Ela não para pensar, não tem jeito. E outra coisa, você vai falar assim, não, dê um jeito nela. Deram um sossega-avião. Ela vai pensar. Ela vai pensar sobre aquilo que ela estava sofrendo. Ela não vai pensar numa coisa de abertismo grande. Então, isso aí é um problema. O que eu penso é o seguinte, nós temos que raciocinar na anticonflitividade. É uma das coisas que mais nós precisamos. Eu tenho falado muito nisso aqui ultimamente, mas vocês veem que tem sua razão. Tudo é um processo de conflito. Nós estamos falando de guerra, mas a guerra, gente, a maior que existe, é a nossa pessoal contra o cosmos. Observa. O que você está fazendo que você está brigando contra o cosmos? Uma pessoa pensou mal da outra, ela está indo contra as leis do cosmos. Começa por aí. Então, a sua pensenização, ela tem que ter equilíbrio. Como é que fica? O senhor comentou também a questão do amparador, né? O amparador, de certa forma, ele é um caça-talentos. Ele está na busca de quem tem esse tipo de pensamento também. Quem tem mais interesse que a gente melhora são justamente os amparadores. Eles querem que nós nos melhoremos. Por quê? O interesse deles é grande. Porque a gente melhorando, você vai melhorar os outros em torno de você. O seu entorno vai melhorar. A interassistencialidade vai ficar melhor. Então, o interesse deles é enorme. O resultado disso vai ter mais equilíbrio, mais harmonia, mais entendimento, mais pacificação. Como é que fica? Agora, tem um amigo meu que uma vez me perguntou o seguinte, vamos supor, Valdo, que essas coisas todas ocorram, a gente caminha para um estado mundial, o povo começa a pensar nos outros planetas, milhões de coisas, os interesses materiais aqui vão cair, a moeda já é superada, uma porção de coisa. Agora, como é que fica o leão ou a leoa que fica matando a zebra para dar para os filhotes? Continua? Assim, é lógico.
O nível não tem jeito. O que é que tem o Estado mundial que vê com a fome da lioa? Então, veja, nós temos que entender isso. Por mais que você for limpar esse planeta, ainda nós vamos ter belicismo, vamos ter violência, vamos ter animalidade. E o problema não é esse. Aí eu falo assim, não, mas isso, vamos supor que o povo então desiste desse negócio de ter esses animais grandes, eles vão morrendo pouco a pouco. Eu falo assim, mas tem uma coisa que não morre. Da sua boca até lá naquele ponto final seu, do gastrointestinal, você tem aí bilhões de bichos. Você não vai ficar livre disso. Agora, o melhor da história. Uma pessoa, por exemplo, ela começa a ter muita flatulência, muitos gases. Às vezes ela usou, por exemplo, aí um antibiótico, uma coisa, aquilo acabou com a flora intestinal dela. Então, o que acontece? Ela vai começar a tomar um remédio, que são bilhões de bichos. Ela toma isso como remédio. Está povoando, aumentando mais a população. Mas veja, é assim que equilibra os processos gastrointestinais. Então, da boca até lá, que é o trato gastrointestinal, nós temos aí uma bicharia superior à reunião de todos os jardins zoológicos da Terra. Então, isso não vai acabar tão cedo. Então, a primeira coisa, aí a pessoa fala assim, mas isso dá um desânimo. Fala assim, não é desânimo, isso tem que dar uma compreensão. Vê se você compreende. Nós aqui vivemos dentro de um elenco, uma elencologia cheia de perfis, os mais diferentes que tem na evolução. Nós temos que entender isso. Agora, as pessoas todas querem que o povo seja igual a ele, ou pelo menos que obedeça a ele. Isso é impossível. Então, eu estava falando com ele, a primeira coisa, as bactérias não obedecem a você. Começa por aí. Como é que fica isso? Pode até tentar, mas não dá. Elas não obedecem a você. Agora, se alguém aí já estudou o que é bactéria, as bactérias são as primeiras que fizeram as grandes guerras. Até hoje elas sabem fazer. Tem camuflagem, tem uma série de condições, há processo de tática, estratégia, e tem aquilo que ele gosta também aqui, ó, a logística, tudo. Tem gente que já estudou isso com detalhes. A verdadeira guerra de guerrilha entre bactérias. Pois é. Então, o problema nosso é o seguinte, nós estamos dentro de uma multidão que é muito maior do que qualquer multidão que você já pensou até agora. E você não vai ser excluído dessa multidão. Então, relaxe, aproveite, no meio dessas quadrilhões de bichos, de tudo quanto é jeito, que não tem outro jeito, é a vida. Aí está o negócio, são decalhões de princípios conscienciais no meio de nós todos. Isso é uma perfeição de sabedoria. Entende? Então, por exemplo, você pega uma das coisas mais bonitas que tem na Terra. Por exemplo, uma rosa, um filhote, por exemplo, do gato, que eles acham que às vezes é mais bonito que uma fêmea de homem. Ou se pega uma moça, 17 anos, no esplendor da estética dela. Está cheia de bicho. Vamos agora entender bem isso. Agora, se uma pessoa é pessimista, negativa, distímica, ela só vê as bactérias, ela não vê a estética, aquela beleza que tem. Por isso nós estamos fazendo lá o jardim para a pessoa chegar e ver a flor, o bicho, uma coisa ou outra, para ela pensar que tem uma estética, tem coisa bonita. Aquilo vai dar alegria para você. Entende? Então nós estamos evitando, por exemplo, de colocar lá as coisas mais feias. Por exemplo, eu não vou pôr o modelo de gorila lá para o povo. Nós não precisamos, já tem muita gente aí nesse sentido. Né? Aqueles que já têm, a gente não precisa repetir as cópias. Sabe como é que é? Mas você está entendendo, então, o nível disso aí. Pensa bem, então, nós falamos muito em humanidade. Agora, o ideal seria era falar na zoologia cósmica.
que é o princípio, a principiologia cósmica. Então, os princípios conscienciais cósmicos. É muita coisa que tem. Agora, ali, é lógico, vai entrar para a humanidade. A consciência livre. E depois dela, o que acontece? Nós nem sabemos. Uma coisa é ótima, nós já deixamos de ser bactéria, né? E hoje nós somos um sistema ecológico, ecossistema muito sério de bactéria. Então, nós todos já somos complexos. Já não somos mais simplistas. Uma bactéria ainda é muito simples. Agora, nós que temos muitas, já somos mais complexos. Agora, o problema nosso, o cara virou para mim e falou assim, mas vamos ver quem é que tem mais bactéria, então, se o negócio é esse. Falei assim, isso aí já não é uma boa coisa, porque pode ser um processo patológico, né? A pessoa ficou apodrecida, ela começa a ter mais bactéria e mais sério, os bichos maiores. Como é que fica? Aí não é, os germes não são muito importantes nisso aí, não. De modo que o processo nosso é ter a rigidez bacteriana. Essa é a saúde nossa. Ninguém tem saúde sem bactéria. Agora, veja, gente, isso... Você quer paradoxo maior que esse? Não adianta, não vem que não tem. Não adianta você pensar contra. Está entendendo? É terrível pensar nisso. Não existe. Então, a bactéria é o símbolo desse planeta. Gente, muito obrigado, até amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 73 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 34 votos presenciais e 4 votos online. Os recados hoje são da Cristina sobre a prova da imagística, a Isabel sobre a holoteca, a Ami sobre o curso 40 manobras e a Alzira sobre a jornada de conscienciometrologia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que têm o interesse de fazer um upgrade mental somático, fazer um verdadeiro condicionamento dos seus atributos mentais somáticos. Então, as pessoas que têm esse interesse, essa prioridade, por favor, façam a prova da imagística. Tá? A prova da imagística tem como objetivo justamente o exercício de atributos como a imaginação, a associação de ideias, a criatividade, a memória, além de nós estarmos acessando um holopensene específico proposto pelo Serenão Australinos. Então, a prova de imagística ocorre aqui em Foz do Iguaçu, vai ser no dia 22 de abril, num domingo, ocorre também no Auditório do Discernimento, no período da manhã. Os interessados devem procurar a recepção do CAEC para as inscrições. Obrigada. Boa tarde a todos. A equipe da Holoteca estará realizando neste domingo, dia 8 de abril, das 8 às 18, um mutirão para organizar os objetos. Então, está aberta, as pessoas que quiserem contribuir com o seu trabalho, eu e o Lindomar, que atualmente estamos coordenando a Holoteca, estamos recebendo as inscrições para vocês contribuírem com esse trabalho. E, em consequência a isto, a holoteca estará fechada para utilização. Obrigada. Olá, amanhã começa o curso 40 Manobras Energéticas aqui em Foz do Iguaçu, na sala da CIP, que fica no campus do discernimento. São 4 dias em que a gente trabalha a energia intensamente. A Cristina estava falando de condicionamento mental somático, que nós fazemos lá é melhorar o condicionamento energossomático. Trabalhamos muito as energias. E objetivando o emprego dessas energias na interassistência no nosso dia a dia. Esse curso será sui generis, porque é uma turma bem pequena, tanto que ele vai acontecer na sala da CIP, vai ser a primeira vez que esse curso é dado ali. E, então, se algum de vocês, propriamente dito, ou algum conhecido de vocês acham que trabalho com as energias é importante, recomendem esse curso. Nós ainda temos 2 vagas. Por que eu digo isso? Porque é o mesmo Mário Oliveira, com poucas pessoas para trabalhar. Então, é um atendimento praticamente personalizado.
é uma condição assim bem diferente do normal. As inscrições são feitas aqui na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52, ou se amanhã de manhã você cair da cama cedinho com vontade de fazer o curso, vá diretamente na sala da CIP, comece o curso e depois você volta aqui na hora do almoço para fazer as inscrições. Para quem está no Village, nós vamos estar oferecendo transporte, vai estar saindo aqui da frente, ali próximo ali da recepção, a 15 para as 8, porque amanhã tem um cadastramento. Então, a gente pede para os alunos chegarem mais cedo. Quem vai estar fazendo isso é o Geraldo, tá? Vocês esperem lá que o transporte vai sair de lá, ok? Muito obrigada e até amanhã. Boa tarde. Olá, pesquisador e pesquisadora. Você tem interesse e automotivação para fazer as suas autopesquisas? Venha participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Estarei apresentando a conferência Pilares da Autoconscienciometria. Você conhece e aplica os pilares da autoconscienciometria? Venha, aguardamos você. Informações e inscrições na recepção do CAEC, nos telefones, código de área 45 35 25 26 52 ou 35 25 11 81. Obrigada. Para amanhã, o verbete eleito é para parentela, a especialidade extrafisicologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.